Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de Atitude, eu sou a Dandara Gissoni, estamos no mais um programa Atitude Feminina, dessa vez com o entrevistado que é um grande parceiro em defesa das mulheres. A gente sempre fala, o nosso programa é voltado sim ao público feminino, porém nós precisamos dos homens para somar nessa luta conosco. Afinal de contas, os homens, quando eles se impõem diante de uma piada machista, quando eles se impõem diante de uma violência, quando eles não normalizam o tratamento de um pai, de um amigo com uma mulher, eles somam muito nessa luta. E hoje a gente está aqui, o deputado federal Felipe Beccari, que é um grande parceiro aqui da cidade de Caçapava, inclusive, foi vereador em São Paulo, muito atuante na defesa dos animais, mas também grande parceiro e muito atuante na defesa dos autistas e suas famílias, bem como também das mulheres. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui na cidade de Caçapava. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa e dividir conosco o seu dia a dia em defesa das mulheres, porque além de deputado federal, você também é policial civil, né? Então eu imagino que no seu dia a dia você já atuou em diversas situações que envolvem violência contra as mulheres. Bom, minha amiga, obrigado pelo convite, obrigado à TV, as pessoas estão assistindo, é um prazer falar com vocês. A gente tem bastante história para contar, né? Se a gente fosse ficar falando aqui sobre a nossa experiência, o que a gente já viu, o que a gente já presenciou, a gente ficaria acho que o dia inteiro, né? Eu sou policial civil de carreira, fui vereador e sou deputado federal hoje, e uma coisa curiosa é que meu público nas redes sociais, né, que a gente tem hoje 8 milhões quase de seguidores somando, né, as redes sociais, é um público predominantemente feminino. São 92% de mulheres e 8%, né, de homens que estão me seguindo nas redes sociais. Então eu converso com mulheres todos os dias. Então todo o conteúdo que eu produzo, ele atinge as mulheres e eu me vejo nessa responsabilidade, não só de ajudar, porque eu acho que é um dever dos deputados também sair um pouco da sua bolha, né, da sua zona de conforto, que no meu caso são os animais, uma coisa que estou acostumado a fazer já há muitos anos, mas também ajudar outras causas, outras demandas, e nada mais coerente do que eu ajudar também as mulheres no que eu posso, fazer minha obrigação, não é ajuda, é obrigação, mas colaborar, né, com a defesa da mulher. Haja visto que eu também tenho esse viés aí policial, já atendi muitas mulheres vítimas de violência doméstica, então lidei na prática com mulheres que sofreram vários tipos de violência, não só física, sexual, psicológica, patrimonial. A gente sabe que a violência doméstica tem várias facetas, né, e não só uma ou duas, como as pessoas costumam lembrar, que é a psicológica, a física e a sexual. Então a gente tem bastante coisa a colaborar, né, alguns projetos, uma parte do meu mandato, tanto de vereador quanto de deputado, é voltado às mulheres, a gente tem bastante coisa. E, por fim, aqui dizer que, naturalmente, quando você cuida de animais, você está falando de seres indefesos, vulneráveis. E quando a gente trata disso, da covardia de caras que praticam maus tratos contra animais, você pode entender, ter certeza do que eu estou te falando. Muitos caras, muitos homens que praticam a violência contra as mulheres também praticam contra os animais, contra crianças, que entram num grupo de certa vulnerabilidade, né, as mulheres com relação ao homem, por questões até físicas, né, orgânicas. Ou seja, então, covarde é covarde. Covarde é covarde. O cara bate no cachorro, ele bate numa mulher, ele bate numa criança, resumindo é isso. Então a gente acaba juntando todas essas áreas, né, e tentando ajudar também, fazer o que as mulheres precisam, minimamente, que a gente faça lá nos parlamentos. Felipe, para nós aqui, a gente sabe que a luta e a defesa das mulheres não tem lado, né? Todas as mulheres estão sujeitas a sofrer violência, todo mundo conhece alguém, alguma mulher, ou que já sofreu violência, ou conhece alguma mulher que já sofreu violência. Então a gente sabe, o Brasil, o nosso país, está muito polarizado, esse ano de eleição, a gente sabe disso, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, aquela coisa toda, cada um tem suas escolhas pessoais, porém eu acho que no que se trata de defesa dos animais, defesa das mulheres, defesa do trabalhador, eu acho que a gente não tem que ter essa pauta, né, essa polarização. Até porque mulheres de direita, mulheres de esquerda estão sofrendo violência todos os dias. Mulheres na periferia, mulheres no condomínio de luxo estão sofrendo violência todos os dias. Mulheres no ponto de ônibus, mulheres que são chefes aí no mercado de trabalho estão sofrendo assédio e violência todos os dias. Então o senhor como deputado, o senhor não abraça, eu vou para isso, vou para aquilo, não. O senhor tem, minha defesa é essa, eu voto no que é bom para o povo, o que é bom para a sociedade. É muito interessante porque, até você falando isso, eu fiquei pensando que quando você falava, eu nunca parei para perguntar para uma vítima de violência doméstica se ela segue a linha da direita, da esquerda, isso não me interessa. E não interessa nem para ela no momento que ela agride,
e tampouco até para o agressor. Então a gente tem que parar com essa bobagem, né? Eu sou um crítico total, né, dessa polarização, essa política do ódio, é assim que eu denomino a política do ódio, porque as pessoas pouco se importam com a produção legislativa, o que aquele deputado ou aquela deputada faz, quer saber o lado que ele está e principalmente se ele ataca o outro lado e é bom nesse ataque, consegue produzir vídeos bons, fazer cortes e não sei o que, ele já vira o ídolo das pessoas, né? Hoje as pessoas idolatram essa ideologia tão abstrata, né, entre direita e esquerda e não se preocupam com realmente o que as pessoas fazem. Então, não discuto isso, não entro nessa discussão, né? Para mim, animais, as vítimas, não só de violência doméstica, mulheres, mas qualquer tipo de vítima, isso aí não tem discussão entre lado, direita ou esquerda. Isso são vítimas e precisam ser cuidadas, precisam ser amparadas, né? E, infelizmente, a gente vê na rotina do Congresso que várias propostas legislativas boas de ambos os lados não caminham justamente por causa da oposição que um tem com o outro. Você não quer ver o seu maior rival triunfar, né? Porque senão você tira o seu argumento para os seus eleitores. Você não os defendeu bastante, você deixou aqueles caras vencerem, quando no fim os únicos vencedores seriam a população, as vítimas, as mulheres e por aí vai. Felipe, a gente está vendo algumas campanhas a nível federal, né? Você, enquanto deputado federal, deve acompanhar. Uma das campanhas que eu acho muito interessante é a campanha do Feminicídio Zero e o incentivo das pessoas a discarem os 180, né? Porque a gente sabe, em situações de emergência, tem que ligar para a Polícia Militar, é o 190. Porém, em situações recorrentes, muitas vezes esse vizinho não quer se expor, a gente sabe que aquela mulher está sofrendo violência, aquela criança sofre violência, e o governo federal está fazendo essa campanha focado no 180, porque o 180 ele cai direto numa delegacia, ele cai direto num CREAS, na equipe lá multidisciplinar, assistente social, um psicólogo, para iniciar um acompanhamento sem chegar, olha, é uma denúncia. Não, oi, tudo bem, você precisa de alguma coisa, uma averiguação, tal. E a gente está vendo essa campanha do 180 a nível federal no Brasil inteiro, na qual eu acho muito positivo. E é o que você falou, não existe esquerda, direita, né? Não existe Palmeiras e Corinthians. Existem mulheres que estão sofrendo violência todos os dias, seja no fundão da periferia, seja nas grandes coberturas. Exatamente. Esse programa tem até um evento de lançamento em Brasília agora na quarta-feira. A gente apoia, né, naturalmente, tudo que você fala sobre o feminicídio é uma coisa, um absurdo você entender a motivação, né, dele, o que acontece por trás. Então a gente apoia qualquer tipo de ação como essa. Espero que seja um marco, né, realmente para essas mulheres, né? A gente está precisando muito disso, né? E sabe o que é curioso? Quanto mais a gente fala sobre isso, é muito importante esse programa, esse assunto, a gente falar sobre isso. Porque por mais que pareça óbvio para algumas pessoas, eu lembro de algumas vezes que eu instiguei até meus seguidores a falar sobre a violência doméstica. Então, eu publiquei algumas coisas sobre a violência doméstica e as mensagens que a gente recebe é: nossa, não sabia que isso aqui era violência psicológica, o que é violência material? Olha, minha amiga sofre com isso, mas tem medo. A outra, minha vizinha, passa por isso, mas não quer denunciar. Então, assim, ela está presente em todos os lares. Por isso que a gente precisa conversar sobre isso, sobre violência contra a mulher. Muitas pessoas, infelizmente, normalizam a violência, cresceram naquilo e pensam que a violência é só um tapa, né, aquela agressão física. E não, né? Muitas mulheres sofrem violência sexual dos seus próprios maridos, né? Muitas mulheres sofrem violência psicológica dentro de casa do pai, né? Olha só, do irmão. Você vê a violência até patrimonial, né, que a pessoa depende financeiramente, ali, por exemplo, do homem. Quantas vezes não vi, Dandara? Acreditem, é verdade, vi mulheres apanharem, estarem na delegacia, o homem ser preso em flagrante, pernoitar na delegacia para ir para audiência de custódia ou para ficar preso, a mulher volta no dia seguinte com hematomas, senta na frente da equipe policial, isso aconteceu comigo, e fala: moço, libera meu marido, vamos dar um jeito. Mas você apanhou, você tá com o olho todo roxo. Não, mas ele estava nervoso, acontece. Minha casa lá não vai andar sem ele sustenta a gente e tal. Libera ele, acho que ele errou, mas ele deve estar arrependido. Toda estourada. Então você fala, que coisa, que é um caminho que às vezes a pessoa não enxerga que ela não vê a realidade. Geralmente as pessoas que vivem, né, relações abusivas, isso, né, narcisismo, ela acha, ela não consegue sair daquilo e a gente de fora fala, por que ela não sai, né? Poxa, a vida tá tão claro. Ela não se vê naquela situação, ela luta para continuar ali porque ela acha que ela vai conseguir sair dessa de uma forma a preservar a família e outra, e é sempre geralmente colocada
numa posição de achar que ela que está errada. Então, se ele ficou nervoso e bateu, é porque talvez ela tenha dado um motivo. Olha o que você me fez fazer. Talvez ela não foi suficiente e gerou aquela atitude, quando, né, que a gente sabe que é totalmente o inverso, né? Essa é a violência psicológica, né? Esse é o abuso, é a relação completamente abusiva, né? É muito triste, muito triste. Felipe, você falou, né, do Pacto do Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, que é uma iniciativa inédita, gente, na qual colocou o poder legislativo, executivo e judiciário, né, todos juntos contra o feminicídio. Porque, infelizmente, a gente está no país que mais mata mulheres, Felipe. No Brasil, 4 mulheres morrem por dia assassinadas pelos seus maridos, companheiros, ex-companheiros. As mulheres morrem, Felipe, na mão de homens que não aceitam ouvir a palavra não. Não, eu não te quero mais. Não, o nosso casamento não dá mais certo. Não, eu não vou querer ter relação sexual com você. Não. Homens que não escutam a palavra não. E eu me preocupo muito com isso. Né? E eu digo até para você, hoje você é pai de uma menina, sua filha, posso falar o nome? Claro, Pietra Pietrinha, Beccario, linda, né? 3 meses. Princesinha, 3 meses. Aí eu pergunto para você enquanto deputado federal que está lá lutando todos os dias pelos animais, pelas mulheres, pelas pessoas com deficiência, que mundo você quer para sua menina? Né? Como é que a gente... Porque a gente cria... Nossa, eu sou mãe de menino e de menino. A minha menina, a gente cria... É nosso bibelô. Olha, ninguém pode pôr a mão em você. Olha, não deixa ninguém te bater. Olha, conta tudo para a mamãe, conta tudo para o papai. Mas o menino, a gente tem que ter uma criação ali muito mais rigorosa no sentido de que você não vai bater na sua irmã. Você não vai jogar videogame até tarde. Ensinar os meninos a ouvir a palavra não. Sim. Eu acho que o que está faltando é isso. Os meninos ouvirem a palavra não. Porque a menina escuta não todos os dias. Verdade. Historicamente, a mulher escuta não todos os Todos dias, os dias. em todos os lugares. Isso vem mudando muito devagar, mas pelo menos vem mudando, mas muito devagar. Eu virei pai de menina, aí eu tinha que ser pai de menina, assim, sabe? Eu sempre sonhei em ser pai de menina. Quando eu chego ali perto da gravidez, eu falei, cara, será que é meu menino? Menina, quando veio, eu falei, uau, aconteceu. E é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Eu sou um cara bastante esclarecido com relação a isso, né? De violência contra a mulher, por exemplo. Eu luto por isso, então naturalmente eu tenho minha cabeça bem definida, né? Não me fez mudar o que eu penso, porque eu já tenho meu pensamento bem definido. Mas você olha e realmente pensa, como que eu vou proteger? Como que a gente vai estar daqui a pouco? Com tanta informação, com a internet, né? Pro lado bom e pro lado ruim. Você vê os meninos aí postando crueldades com os animais para ganhar engajamento, onde já se viu, na minha idade, na sua, e todo mundo que está aqui no estúdio, a gente só queria brincar, jogar bola, fazer farra. O máximo que a gente fazia, como a gente diz, era tocar campainha e sair correndo do vizinho, fazia muito isso. E aí hoje as crianças normalizam uma crueldade com o animal para postar. Então, que mundo viveremos? Então, se a gente não tomar cuidado, se nós não fizermos algo diferente ou intensificar esses projetos, tentar realmente fazer algumas coisas, nós talvez possamos vivenciar aí um momento ainda mais delicado, né? Temo pelo futuro, né? Tento trabalhar, fazer minhas coisas, acho que muita gente boa por aí fazendo, mas a maldade está aí. Então a gente precisa de informação, a gente precisa de campanha, a gente precisa de política pública. Por isso que você, por exemplo, como vereador aqui, os legislativos municipais, executivos municipais, estaduais, a Câmara Federal, todo mundo tem que dar um basta nisso, né? E fazer uma legislação rigorosa, né? Fechar todas as arestas, assim, para poder espalhar essa mensagem, né? Que violência doméstica chega e a gente não vai aceitar mais. Tem vários projetos sobre isso também, depois a gente fala um pouquinho. Eu queria falar disso, seus projetos. A gente levantar seus projetos, você é muito atuante em defesa dos animais, é a sua principal bandeira aí, uma bandeira extremamente necessária. Falar por aqueles que não têm voz, né? Falar por aqueles que não podem se defender, né? Falar por aqueles que, como eu disse, muitas vezes as pessoas não ligam, não se importam, porque o animal perante o Código Civil, ele é coisa, ele é bem, animal não vota, animal não paga honorário advocatício, entre tantas outras coisas que os animais são sempre minimizados. E você veio falar, não, peraí, eu tô aqui para defender os animais, eu tô aqui para criar leis que defendam os animais, eu quero punição para quem maltrata animais, eu quero...
política pública que envolva os animais, castração, vacinação também, que é um dos seus projetos, educação socioambiental, porque eu acho assim, só vai acabar o sofrimento dos animais, Felipe, com duas coisas. Primeiro, castração em massa, permanente, acessível e gratuita. E segundo, educação socioambiental. Acho que a educação salva tudo. A educação vai evitar a violência doméstica, a educação vai evitar a violência contra animais, a educação vai evitar mortes no trânsito, educação. E você tem muitos projetos bons em relação a isso. A gente tem bastante coisa, né? Desde a época de vereador, a gente sempre pegou uma parcela, como eu disse, do mandato, do tempo, né, das nossas energias para dedicar aí a causa específica em defesa da mulher. Tinha um projeto muito bacana na época de vereador, né, que cria uma casa de apoio para as mulheres, na Zona Leste de São Paulo, que é estatisticamente onde mais tem, né, vítimas de violência doméstica, uma casa de apoio que visa acolher essas mulheres vítimas de violência doméstica, porque elas sofrem violências em 3 vezes, né? Uma quando ela sofre do marido, uma quando ela não tem o apoio, outra quando o judiciário não atua de forma forte, né, e libera o agressor ou não dá um respaldo para ela. São as vitimizações, como a gente diz na criminologia, primária, secundária, terciária. A pessoa se vitimiza várias vezes no mesmo processo. Então, é um projeto interessante, né, que a gente criou lá em São Paulo, dessa casa de acolhimento, que dá apoio psicológico, reúne essas mães, dá atividades, dá palestras. Realmente é uma casa que vai dar um apoio para ela moral, financeiro, trabalho, faz ela, né, se encorajar, se empoderar, recomeçar a vida dela depois de tanto trauma, né. E tem vários outros projetos na Câmara, não só de violência contra a mulher, mas da saúde da mulher. Falando de violência da mulher, por exemplo, um detalhe, a gente tenta fechar todas as arestas, como a gente fala, a gente para, gente, para construir os projetos, aquela coisa básica já tem bastante, né? Então a gente para tentar construir coisas diferentes. Então, eu lembro que em 2023 a gente fez um projeto muito bacana, que tende a passar em breve, tende a aprovar, que a gente impede empresas das quais, né, tem entre diretor, sócio, um dos sócios, administradores, um cara condenado por violência contra a mulher. Então o cara foi condenado, a empresa é impedida de licitar. Não participa de mais nada público. Se um dos seus diretores, sócios, administradores, etc., forem condenados por violência contra a mulher. Isso aí acaba com o CNPJ, do governo. Como é que você vai financiar com recurso público, né, tá tendo atividades de recurso público uma empresa que um dos seus cabeças bateu na mulher? Não faz sentido. Então a gente tenta pensar coisas assim, interessantes. Falando da saúde da mulher, se me permite aqui, a gente tem tratado muito sobre o lipedema. Eu ia te perguntar isso agora. Vocês que não conhecem sobre o lipedema, vocês não se sintam culpados. Lipedema é uma doença, né, que ela é progressiva, ela não tem cura. A minha esposa tem o lipedema, então eu aprendi e sei o que eu estou falando. Ela é uma das referências no Brasil na parte da nutrição com relação ao lipedema, ela tem. A única forma de você tirar o lipedema é com cirurgia, que você drena toda aquela gordura. São placas de gordura esponjosas, difíceis, que não saem com exercício, não saem com dieta. Então, para você ter a manutenção, ou seja, ela fez a cirurgia, por exemplo, usando o caso dela, tirou essa gordura e para manter um corpo legal, manter uma saúde em dia, ela se cuida, nutrição, exercícios físicos, aí sim, mantém. Porque se ela não fizer esse cuidado, volta. E hoje mais de 8 milhões de mulheres, acho que até está desatualizado, porque eu falei muito disso no passado, hoje deve estar operando 10 milhões já, de mulheres no Brasil com lipedema. E aí, Dandara, eu te peço esse minuto de atenção de quem está assistindo para pesquisar, põe no Google o que é o lipedema. Lipedema, você vai ver as fotos. São gorduras não no corpo inteiro, não é obesidade, são lugares específicos como o braço, principalmente as pernas e as coxas. E tem os graus, né? E as pessoas em graus avançados não conseguem nem entrar num carro, por exemplo, não tem mobilidade. E naturalmente, uma grande parte, mas assim, quase toda a parte das mulheres que têm lipedema desenvolvem qualquer tipo de problema psicológico, transtorno de ansiedade, suicídio. Muitas acabam no suicídio, infelizmente, porque elas não veem saída. Então a gente fez um projeto, por exemplo, uma política pública, não existe nada, nem o SUS não cobre, nada. A gente fez um projeto que ele atende todas as vertentes com relação ao lipedema. E então ele fala, por exemplo, da formação dos profissionais da área da saúde para terem a disciplina do lipedema. Disso? Porque o profissional de educação física, como eu sou também, eu fiz direito, né, mas também fiz educação física, o profissional de educação física na academia não entende sobre lipedema, não sabe o que é e manda a mulher treinar, e a esteira e não sei o que, arregaça de treino e ela não perde aquilo. Isso naturalmente traz o quê? Uma depressão, uma tristeza, né? E acaba com o psicológico dela. Então, os profissionais não têm essa capacitação, então a gente está lutando para incluir nas grades os cursos de saúde. Tem também a previsão, né, de tratamento no SUS, multidisciplinar disso, mas principalmente a cirurgia para os casos mais graves, nível 4, nível 5, que a pessoa não consegue entrar no veículo, o tamanho que ela está.
mobilidade zero. Basta pesquisarem no Google, vocês vão ver o que eu estou falando. Então, totalmente subdiagnosticada, então a gente está criando essa política para as mulheres do lipedema. São hoje, já esses dados um pouco antigos, de 8 milhões de mulheres que têm e não sabem. Não sabe. Então, talvez alguém esteja assistindo, acha que está com sobrepeso, celulite, e não, é lipedema. Gente, e esse projeto seu é para padronizar o atendimento dessas mulheres no SUS. Para poder dar esse atendimento. Tem, né? Porque a gente tem níveis da doença, tem vários tipos de atendimento. Então, você tem um atendimento mais tranquilo, que é a parte nutricional, uma orientação de vida, né, para ela conseguir a manutenção, né, a qualidade de vida dela melhorar. Os níveis mais altos, como eu disse, o 4, o 5, é caso de cirurgia. É sem mobilidade, é extremo. Então, precisa também, né, atender essas pessoas. Então, a gente cria toda uma política, desde o tratamento cirúrgico, né, como também esse tratamento nutricional, assistencial, de psicologia, debater esse tema. Tem outro projeto que a gente fala também do Junho Roxo, então você vai ver, se lembrar, em junho a gente vai ter um dia que o Congresso Nacional vai ficar roxo, que é um mês em combate aí ao lipedema, né, em política pública em relação a isso, fomento. Então é um mês que a gente vai fazer várias ações ao longo do Brasil todo, não só do estado de São Paulo, para falar sobre o lipedema. Oi, deixa eu te apresentar o lipedema, que você pode ter e não sabe. Faremos em Caçapava também. Faremos em Caçapava também. E olha, eu vou te dizer, hoje a minha esposa tem o lipedema, então eu posso falar isso com segurança, né? Vi, acompanho, nas redes sociais dela tem o antes e depois, é uma coisa assim, surpreendente. E eu sei quanto essas mulheres sofrem. Conheci, já palestrei em evento de lipedema com ela e a emoção das pessoas. Quando eu apresentei esse projeto e falei que eu estava lutando por isso, elas choram copiosamente. Elas nunca acharam que isso chegaria num congresso, por exemplo. Teve tamanho desespero e a tristeza que elas têm. Eu acredito, né, como é uma doença crônica que atinge mais o público feminino, eu acredito que essas mulheres muitas vezes acabam com a estima baixa, pensando que é gordura. É gordura, que é como sobrepeso, falou, é obesidade. Ser professor de educação física. Nem todo professor de educação física às vezes sabe que é um Poucos. lipedema, pensa que é gordura, mete exercício nessa mulher, às vezes toma remédio Exato. E não funciona. O resultado é mesmo corpo e problema psicológico. É porque a questão de aparência, estima, corpo, né, que a sociedade, a mídia, né, as novelas impõem para as mulheres aquele corpo perfeito, né? Isso com certeza causa aí diversos tipos de transtornos, depressão, ansiedade, porque eu não vou ter o corpo da Gisele Bündchen, eu não vou ter o corpo, né, da Grazi Massafera, né? Mas eu tenho que cuidar do corpo que eu tenho. A sua saúde, exatamente. A minha saúde. Por isso que eu peço, viu, Dandara, eu falo aqui para vocês, promete para mim, se acabar aqui de assistir, um minutinho, lipedema no Google, você vai pesquisar e vai entender o que eu estou falando. Lipedema no Google, gente. Pesquisem, procurem saber. Né? Felipe, falando ainda dos seus projetos, outros projetos que chamam muita atenção, você também levanta a bandeira das pessoas autistas, né, das pessoas com deficiência. Vou falar especificamente aqui das pessoas autistas, e eu vejo que tem bastante projeto em relação a isso, e não tem como a gente falar de pessoas autistas, de crianças autistas, de pessoas com deficiência que seja, e não falar de mulheres. Claro. Tá? Porque a gente está falando de um público, gente, que para a sua vida para cuidar desse filho. A gente está falando de mulheres, em sua maioria mães, avós, tias, muitas vezes que cuidam de forma solo dessa criança, Sim. porque o pai dá as costas, porque o pai não quer o compromisso com uma criança com deficiência, e essa mulher para a sua vida, para o emprego, para o estudo, para cuidar desse filho. E a sociedade dá as costas, o poder público fecha a porta, ela escuta não, onde ela vai, não tem terapia, não tem tratamento, não tem previsão, tantos nãos, que essas mães atípicas escutam todos os dias. E quando a gente vê projetos como o seu, iniciativa como as suas iniciativas em relação às pessoas autistas, a gente já associa as mulheres, que a gente pensa muito na criança com deficiência, claro, tem que ser a nossa prioridade, mas poucas pessoas pensam nessas mães, nessas avós, nessas tias, nessas cuidadoras. Com certeza. Eu vou até mandar um abraço aqui, se me permite, para a Keila do Projeto Dino, lá em São Paulo. Foi a minha inserção no autismo, foi graças a ela que eu conheci mais esse mundo, uma mãe atípica, que criou um projeto chamado Projeto Dino para só cuidar das mães. E aí eu falo, é difícil, sem qualquer tipo de hipocrisia, é difícil defender homem. Puta, como é difícil, porque, embora existem muitos homens bons, mas tem alguns que eu vou te falar, viu? Porque, associando isso, acho que vale a pena comentar, eu lembro que quando eu virei vereador, eu fui num hospital de câncer, né? Câncer de mama e tal, e fiquei discutindo sobre isso e vendo lá, entendendo um pouco. E aí, nossa cabeça para um pouco quando você começa a ouvir e entender os relatos quantas mulheres são abandonadas pelos maridos porque perderam uma mama, por exemplo. Eu não consigo entender
na minha cabeça é difícil, por mais a gente possa tentar ser esclarecido das coisas, isso que é uma coisa, acho que de princípio, de caráter, então a gente tem nosso limite, a gente, né? Eu não consigo entender que tipo de ser humano é casado com uma pessoa. Eu sou casado hoje, eu, minha esposa, minha família, minha filha e tal. Se ela perder um dos seios, não bastasse, eu vou largá-la. E isso acontece. Ah, ela ficou, como eles dizem, deformada, vira as costas para a mulher, deixa a mulher sozinha, por uma questão física. Que loucura é essa que a gente está vivendo, Andar? Que você é casado com uma pessoa por alguma uma coisa física e aquilo, você vai abandonar a sua mulher, você jurou lealdade, etc. Que mundo é esse que a gente está Os vivendo? homens, em sua maioria, infelizmente, associam o seio à sexualidade. Mas Ela não até vai deixar quando? de ser Tipo, mulher, ela não vai ser menos mulher porque ela perdeu a mama. não, sabe, não são crianças, são homens. Como se ele fosse, né, demais, assim, pelo amor de Deus, assim, é uma coisa... É tão louco pensar nisso, e aí você traz ainda para o autismo, que é o que você falou, pais abandonam as mulheres e seus filhos. Não suportam ali o cuidado, a necessidade que o autismo requer, e essas mulheres ficam sozinhas. Mães são mães, né? Mãe é mãe, e então as mães são abandonadas, ficam sozinhas, vivem por esses filhos que requerem atenção, deixam de se cuidar, não fazem uma unha, não fazem o cabelo, ficam totalmente alheias a qualquer tipo de relação interpessoal, não tem novas amizades. Onde vai a cabeça dessa mãe? Então, mais do que as crianças, as mães, né, os pais bons também, atípicos, Sim. têm que ser cuidados. Então, a gente tem que dar atenção para as mães, cara. Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. É aquela história, né, fazendo uma analogia simples aqui, que você está no avião, o que está escrito na orientação da máscara? Ponha em você primeiro para você colocar no outro, porque senão você vai desmaiar. Então, você precisa cuidar de quem cuida, né? Fazendo uma outra comparação, muito breve, protetores de animais, quantas essas pessoas que têm animais e vão acumulando animais viram acumuladores? Quantos protetores de animais precisam de ajuda? Porque perdem a noção, perdem, né, a própria noção do que ela aguenta e vai adoecer. Porque a tristeza vai tomando conta, a pobreza vai tomando conta, a solidão vai tomando conta, a falta de ajuda das pessoas vai, né, tomando conta da cabeça da pessoa. Então, as pessoas que se doam realmente bastante, geralmente elas pagam um preço muito alto. É um preço muito alto. Quanto mais a pessoa se doa em qualquer causa, em qualquer área, quanto mais ela doa, o preço é maior. Dificilmente ela vai conseguir parar de fazer isso, porque se ela parar, ela vai ser cobrada. É muito difícil ajudar alguém nesse país. Aí você pensa numa mãe, mais ela é atacada. Mais ela é atacada, ela não pode parar que ela vai ser atacada, porque ela tinha a obrigação de fazer isso a vida inteira. É muito difícil no Brasil, um país que nós temos, assim, é bastante ignorante em certos pontos, você entender a função social de cada um, do Estado, das pessoas, a função voluntária, né? Isso torna-se uma obrigação. Eu resgato animais, você já também cuidou, resgatou de muito, você sabe. Você precisou tirar seu tempo uma vez na sua vida que você me contou. Eu já tive minha depressão também, porque às vezes você se vê sem saída. Então, hoje no Brasil, ajudar um fardo é muito difícil. Você dá a mão, ele quer os dois braços. Você dá os dois, ele quer as duas pernas. Então, imagine você se dedicando ao seu filho autista, você ser uma mãe, um pai atípico, e aí você se vê sozinho de um dia para o outro. É realmente muito difícil para nós, pessoas normais, assim, concebermos, né, essa ideia. A sociedade das costas, a família das costas, o pai abandona, né? O poder público, de forma institucional, não faz o seu papel, e quem mais sofre com isso são essas mulheres todos os dias. Uma pergunta rápida, Felipe. Você falou da proteção animal, né? E fazendo um paralelo com mulheres. A gente sabe que a maioria das pessoas envolvidas na causa animal, a maioria das pessoas que estão lá com 30, 40, 50 cachorros dentro de casa, são mulheres. São mulheres que muitas vezes também hoje estão solos, que não perderam o seu companheiro, a família das costas, a sociedade só quer empurrar o problema, o poder público não faz o seu papel em relação à proteção animal. E essas mulheres, as protetoras de animais, né, que tanto se dedicam com amor, de forma voluntária, sabe, que tiram dinheiro do bolso, que faz rifa, vaquinha, bingo, para poder manter esses animais, essas mulheres muitas vezes sofrem sozinhas. Essas mulheres muitas vezes são silenciadas, são ignoradas. Em sua maioria, temos muitos homens protetores, a qual tem todo o meu respeito, mas a gente sabe que a maioria
que está na causa animal são mulheres, que deixam de trabalhar, que deixam de viajar, que deixam de ter um relacionamento para dedicar a vida a esse animal, aquele amor que é verdadeiro, inclusive. Cara, isso é uma coisa também, dos mistérios, assim, né, terríveis que a gente tem, né, como sociedade. Uma coisa curiosa, eu tenho amigos, evidente, amigos, homens, né, que eu cresci minha vida inteira. Eles não votam em mim, e as esposas, as filhas, votam em mim. Amigos, eu já briguei com eles, claro, brincando, mas já briguei, não, porque não sei o quê, desde que minha esposa vota em você, as mulheres da minha família votam, eu preciso votar no cara lá que tá brigando por não sei o quê. No personagem, Eu falava muito isso quando eu comecei a surgir na rede social, etc. Desde o comecinho eu sempre falei muito isso, porque talvez até mesmo uma das justificativas que eu cresci de forma muito rápida nas redes, etc., fazendo o que eu faço, que era principalmente ser policial, pegar os animais, enquadrar os caras que praticam maus tratos, prender esses criminosos, né, ser um cara muito forte com eles, como eu sou até hoje, e tão doce com os animais, pelo fato de ser homem. Então, eu sempre discuti isso, desde lá atrás, o porquê que a causa animal é 98% mulheres. Aí você fala, pô, porque a mulher é mais gentil. Então, para, isso não, a gente está falando aqui de amor, de docilidade, gentileza, isso não me faz menos homem, mais homem. Não existe um argumento real para você falar por que isso acontece e por que o homem não sei o quê. Eu lembro que no começo, eu via várias coisas na internet. Ah, mas tá fazendo isso, deve ser gay, por exemplo. Não sei o que e tal. Tipo, eu não sou, mas o que se eu fosse? É uma discussão tão descabida. Eu tô falando de um ser vivo, cara, que recebe, dá carinho. Então, naturalmente, eu sempre falei isso para as pessoas, podem esperar eu muito firme com o cara que tá fazendo maus tratos. Eu dou no meio dele, eu quero que se dane. Eu vou entrar na casa dele, eu vou enquadrar o cara, eu vou pegar o animal. Entendeu? Se tudo que precisar fazer, eu vou fazer. Ali vai resolver o problema, eu não tenho um pingo de dó dele. Zero. Se quiser confusão, eu quero em dobro, é mais ou menos por aí. Acabou, saiu da porta dele com o animal aqui, esquece. Não é polícia, forte, gritar, é carinho pro bicho. Isso é você saber ter essa transição, né? Você saber ter esse equilíbrio e mostrar para as pessoas esse amor, talvez é uma coisa que me fez muito também crescer nas redes sociais e tal, por ser tão difícil. Eu sempre questionei as pessoas sobre isso e ninguém nunca me deu uma resposta. Porque não existe resposta. Sabe me responder por que isso? E não existe uma justificativa. Isso é uma sociedade atrasada. Isso é um machismo. Isso é o que for, você pode definir das suas maneiras. Então, é muito, muito curioso que isso talvez tenha melhorado minimamente, né? A gente vê outros protetores também do sexo masculino, mas naturalmente a causa animal é feita de mulheres, né? Feita de mulheres, o que combina bastante com elas, porque é uma questão de gentileza, de carinho, de redenção, de tudo. Mas a gente devia estar no outro patamar, mas não está. Então aí, para os meus amigos aí, ó, não preciso de vocês não, viu? Pode continuar votando nos seus caras aí, a gente trabalha e passa carinho para quem quer receber o carinho, né? Então, é mais ou menos por aí. Com certeza. Felipe, agradeço muito a sua presença no nosso programa. Tem algum recado que você queira deixar para as mulheres de Caçapava? Olha, gente, eu fico muito feliz em falar sobre aqui defesa da mulher. Eu sei que a gente também aqui falou de outros assuntos, né? Mas é muito importante estar com vocês aqui, dizer que tem pessoas que cuidam de vocês, que lutam por vocês, né? Nas suas limitações. A gente não consegue aprovar tudo que a gente quer, né? Não é um congresso de um só, são 503, as câmaras municipais também têm outros vereadores, ou seja, é um jogo todo, né, de político que faz a gente avançar, não como a gente queria, mas a gente brigar. Então o que eu falo é a gente lutar. Eu nunca prometo fazer as leis, eu prometo brigar por fazer as leis. É diferente, muito diferente. Então o que vocês têm que saber é que tem pessoas que se importam com essa causa, tem pessoas que lutam por isso, não só eu, como outras, como ela, né? Então não é uma coisa exclusiva nossa, mas a gente pede que vocês acompanhem isso. Então o que a gente quer é só isso, né? Essa audiência de vocês, o carinho de vocês, né? A confiança de vocês, para que a gente consiga continuar mexendo nessas correntes, remando, né? Às vezes meio devagar, mas remando, sempre para frente para conseguir avanços aí, né? Convido vocês a acompanhar nossas redes também, então trabalho com os animais, às vezes é meio difícil, né, ver as crueldades, mas eu garanto que não deixa de acompanhar, você fecha o olho se precisar, depois de alguns minutinhos você vai ver ele sendo acudido e dali é um caminho de recomeço que é o que a gente passa no nosso trabalho. Então, obrigado pela oportunidade, aqui, andar incrível, super combatente, um carinho por Caçapava que já vim aqui há um tempo atrás e agora a gente está retomando esses relacionamentos, ampliando esses relacionamentos, né, ajudando aqui a cidade, e a gente espera que seja um começo bom aí de uma longa trajetória. Com certeza.
Gente, para finalizar, a gente sempre dedica o programa a alguém, né? E esse programa é dedicado para a senhora Ana Paula Perpétuo, de 41 anos, que foi assassinada com golpes de faca e marretada no dia 2 de fevereiro em Lindóia, em São Paulo. Infelizmente, né, mais uma mulher vítima de feminicídio, né? O seu ex-companheiro, o senhor José Edson, de 63 anos, a assassinou porque a acusou de traição. Os dois discutiram e ela foi morta na cama do casal. A vítima deixa 3 filhas, sendo a mais nova de 12 anos. Né? O autor foi preso, confessou o crime e foi preso. Né? Mas isso não traz a vida da Ana Paula, Cara, dessa mãe, não é só uma mulher que se foi uma mãe que se foi, que deixou 3 meninas. Uma vida inteira que se acaba Com assim na certeza. cama. Então, infelizmente, mais um programa dedicado a uma mulher vítima de violência. Então, eu agradeço a audiência, agradeço a participação de todos. Sigam nossas redes sociais, né? Para você que é uma mulher de atitude e para você que é um homem de atitude também, assim como o nosso deputado federal Felipe Beccari. O programa Atitude Feminina é para você, mulher, para te enaltecer, para te proteger e dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.